Mano, esse tem sido um ano bem difícil pra Marvel. Eles precisavam de uma vitória, né? Em uma semana em que você tem o episódio final de Loki e a estreia de As Marvels. Ao menos eles conseguiram uma vitória. Sejam bem-vindos, Cinemaginários, a mais um vídeo. Vamos agora falar finalmente sobre o fim da segunda temporada de Loki, não é? Chegou ao fim essa semana. E, bom, eu me falei um pouco, né, sobre o estado atual da Marvel Studios atualmente no meu vídeo sobre as Marvels. Se você não assistiu, tá aqui a crítica sem spoilers, né? Vai ter crítica com spoilers depois. Mas foi um ano desastroso e Guardiões da Galáxia até então tinha sido a única salvação. Eu posso, graças a Deus, dizer que Loki segunda temporada também é uma salvação. Mas eu tenho os meus prós e meus contras, não é? Eu vou tentar falar o máximo possível sem spoilers, e aí eu vou avisar quando eu for começar a tocar em território de spoilers, né? Mas no geral é dizer aqui se eu recomendo ou não a série. Bom, acabei de falar que ela é um acerto, então eu acho que isso já indica alguma coisa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e vamos lá! Bom, eu acho que, assim, uma das coisas que eu parei pra pensar assim que eu terminei de assistir a série, né, porque, assim, eu parava pra pensar, eu vou, se você não assistiu, não é, meu vídeo sobre a primeira temporada, né, eu saí meio decepcionada. Na maior parte porque eu senti que o Loki virou coadjuvante na própria série. E quando a gente vem pra cá, a gente vê que isso mudou completamente. O Loki, com toda certeza, é o dono da série, carrega a história do início ao fim. Mas, ao mesmo tempo que eu vi acertos que a primeira temporada não teve, eu senti falta de coisas que a primeira temporada teve e a segunda nem tanto. Mas o que eu parei realmente pra pensar assistindo ao último episódio é que essa série, ela não funciona como temporadas separadas. Se você parar pra olhar Loki como uma coisa só, uma série só, começo, meio e fim, com a primeira e a segunda temporada juntas, é quando você para pra analisar como a história realmente funciona. A primeira temporada sozinha, pra mim, não funciona. Como eu falei, o Loki, ele não é o protagonista ali, a Sylvie guia tudo, e no fim, a maior parte das coisas que a gente foi apresentado não foi resolvida. E na segunda a gente finalmente resolve, mas ao mesmo tempo algumas das coisas que foram apresentadas na primeira perdem um pouco o impacto na segunda. Por exemplo, eu acho que a Sylvie na segunda temporada ela mal tem o que fazer. Na maior parte do tempo ela tá aqui pra reclamar, né, sobre a TVA, sobre como a TVA faz as coisas. Eu acho que a série, dessa vez, na segunda temporada, não soube muito bem o que fazer com ela. Olha, honestamente, eu até vou deixar isso completamente de lado, porque, como eu falei, pra olhar a série como uma coisa só, em vez de duas temporadas, como uma série só, e para acompanhar a jornada do Loki do início ao fim. Quando você para pra analisar a coisa desse jeito, não é? Assim, uma das minhas reclamações na primeira temporada é que a gente pegou um Loki saído do primeiro Vingadores, um Loki homicida, maníaco, egocêntrico, e em questão de um episódio ele já virou um Loki bonzinho. Eu nunca tinha comprado muito bem isso. Aqui, quando a gente para pra olhar a jornada desse primeiro episódio pro último, a quantidade de tempo que se passou é até superior ao Loki que a gente vinha acompanhando desde o primeiro Thor. Então essa transformação, quando a gente chega no último episódio, mano, a satisfação que eu senti em ver aquele Loki não tem comparação. Eu achei uma das jornadas de personagem mais incríveis que o universo Marvel já fez. Porque, caramba, mesmo que você pegue só pra comparar o primeiro episódio de Loki ou a primeira aparição do Loki no primeiro Thor com o final dele aqui, é uma jornada incrível. E o último episódio em particular, olha, eu queria que a trama do último episódio tivesse se espalhado por mais episódios. Eles fizeram uma coisa meio Doctor Who com Loki aqui. Na verdade, toda a série tinha essa vibe sci-fi que me lembrava bastante de Doctor Who. A viagem pelo tempo e espaço, não é? E
Cara, olha, o Tom Hiddleston, eu não sei nem o que dizer mais sobre o cara, porque antes mesmo da série, ele já era um querido dos fãs, né? A morte dele em Guerra Infinita deixou todo mundo de coração partido, pensando que tal, poxa, é a última vez que a gente vai ver o cara, e a Marvel vem com essa série e o cara entrega algo ainda melhor do que ele já tinha feito antes. Não é só um casamento perfeito de um ator com um personagem, mas a jornada que ele, como eu falei, a jornada dele através da série foi uma das... Olha, eu tenho poucos personagens que pra mim tiveram uma jornada através de tantos filmes e ou séries que teve uma construção de personagem tão satisfatória. Eu colocaria na lista aí o Tony Stark, o Rocket e com toda certeza eu coloco o Loki aí. Assim, vamos falar um pouquinho sobre o Jonathan Majors. É um caso que vai ser bem problemático pra Marvel, porque, enfim, não importa o que vai acontecer com o julgamento do cara, se ele é inocente, se ele é culpado, a questão é que ele vai entrar e sair de tribunais por algum tempo e a Marvel não tem tempo pra esperar. Então, eu não sei como é que vai ser a situação. Se bem que, por mais que Quantumania tenha mostrado o Kang como a futura grande ameaça do universo Marvel, honestamente, a história de Loki poderia muito bem ser um fechamento pro arco do Kang. Eu acho que consegue amarrar muito bem, mas eu entendo, eles vão querer fazer Guerras Secretas, então é inevitável, a gente vai voltar a ver o Kang, e no caso, eu reescalaria o papel, né? Tinha rumores de que a Marvel queria trocar o vilão pelo Doutor Destino. Não, deixa o Doutor Destino lá pra frente. Se é pra usar o Kang, então é melhor reescalar, já que o Jonathan Majors não vai conseguir resolver o problema dele tão cedo. Eu fiquei um pouco dividida quanto à performance dele ao longo dos anos, não é? No último episódio de Loki, eu achei, assim, divertido, mas um pouco exagerado. No Quantumania, eu achei ele uma das poucas coisas boas do filme. Não era muito difícil. E aqui, ele parece como essa outra variante, o Victor Timely. E eu acho que foi o caso em que eu me senti mais dividida quanto à performance dele. Porque a constante nas três é que ele carrega bastante. A questão é quanto funciona. Victor Timely eu achei o caso que eu menos curti, né? Mas, claro, não é a única coisa que a gente vê do Jonathan Majors aqui, eu vou falar mais na parte com spoilers. O Owen Wilson entrando no universo Marvel como Mobius foi uma coisa que eu não sabia que eu precisava. A relação do Loki com o Mobius só vem melhorando e crescendo a cada episódio, e a química dos dois atores é incrível, né? Eles conseguem transformar algo como só dois caras comendo um pedaço de torta em algo gostoso de assistir. E foi bacana ver um pouco mais do Mobius, ele sendo forçado a enfrentar, tipo, você é uma variante, você tinha uma vida, você não quer ver o que essa vida era, e ele ficar nesse conflito entre ir pra sua vida normal e a importância que ele vê no trabalho que ele faz na TVA, porque as variantes agora estão podendo escolher, não é? A gente sabe que nós sabemos que nós fomos arrancados da nossa vida e nós podemos voltar se a gente quiser, mas parem pra pensar que o trabalho que a gente tá fazendo aqui é muito importante. E aí tivemos a adição do Ki Hyo Kwan como o Ouroboros. Eu achei um personagem bem divertido. O cara tem bastante carisma. Tipo, eu não sabia muito bem o que esperar do personagem, se ele ia ter alguma grande importância, mas o que eu achei legal é porque ele interage muito bem com os demais personagens, casa bem com o ambiente da TVA, que tem esse ar de estranheza. A Renslayer, olha, eu não faço ideia do que a Marvel quer fazer com essa personagem. Foi aquela coisa que ficou meio incompleta na primeira temporada, e na segunda eu ainda sinto que tá incompleta. É uma coisa que eu tenho, uma reclamação que eu tenho com a Marvel desde Ultimato, é que parece que a maioria dos projetos deles não conseguem ser coisas fechadas. Porque assim, quando eu paro pra olhar até a fase 3, a gente tinha histórias grandes que tinham começo, meio e fim, mas com elementos que davam gancho pro futuro. Os filmes e séries hoje em dia, parece que eles constroem a história, mas na maior parte você vê muita coisa que não foi concluída. Por quê? Porque eles estão preparando. Esse filme ou essa série existe para preparar você pro próximo projeto deles. Assim, com relação ao Loki, eu senti um senso de conclusão, né? Eu vou falar mais depois, mas tem coisa. A Renslayer é um caso em que eu realmente não sei o que a Marvel quer fazer com ela, e parece aquele negócio, espera, um dia a gente resolve. Agora, uma personagem que me surpreendeu foi a Miss Minutes. Eu não sabia que eu ia ficar tão aterrorizada com aquele reloginho. Mano, essa cena dela, né, se oferecendo pro seu crush, sem falar na cena em que a gente vê a Renslayer com a Miss Minutes usando aquele cubo compactador
em certos prisioneiros. Olha, aquela cena foi com certeza uma das coisas mais assustadoras no quesito PG-13, de não precisar mostrar sangue ou mostrar gore pra ser aterrorizante. Cara, só para ouvir os sons do que tá acontecendo naquele cubo e para pra olhar a cara da Miss Minute sorrindo enquanto aquilo tá acontecendo. Pai eterno, que horror! Bom, eu acho que eu cheguei até onde eu pude sem falar de spoilers, né? E no geral, galera, eu com certeza recomendo Loki, mas pare pra pensar na série dessa forma. Não veja como temporada 1 e temporada 2. Pegue o negócio como um pacote completo, porque é uma história que tem começo, meio e fim. E funciona muito bem como uma coisa só e não como 2 temporadas completas. Cada uma tem suas falhas, mas também tem seus méritos. E pra mim, o que me fez, com certeza fez a segunda temporada ficar mais impactada na minha cabeça do que a primeira, é o episódio final. E eu preciso falar dele, então nós vamos começar a entrar em spoilers. Vamos começar falando daquele último episódio, que eu facilmente classificaria como um dos melhores episódios das séries da Marvel até hoje, se não for o melhor. Eu queria muito que o conceito, né, do Loki explorando o deslize temporal tivesse sido explorado em mais do que apenas um episódio. Eu mencionei o fato da série brincar um pouco com o jeitão Doctor Who. Eu queria muito ter visto o Loki fazendo isso por mais do que apenas um episódio. A gente vê ele tentando consertar o que aconteceu no final do 4º episódio, né, que o Victor Timely não consegue chegar até o final da ponte e todo mundo é desintegrado e a TVA vai ser destruída. E ele começa a usar o deslize pra voltar no tempo várias e várias e várias vezes pra tentar consertar isso, ver uma forma de fazer o negócio dar certo, aí chegar até o ponto em que ele olha pro Obi e fala, tá, o que eu precisaria saber de física quântica? Quanto tempo levaria pra eu aprender? O Victor Timely fala, séculos. Ele literalmente voltou e passou séculos estudando pra tentar consertar aquele único momento. Mas eu não vou mentir não, que aquilo ali eu achei um pouquinho idiota, porque na minha cabeça eu pensaria assim, tá, o que é mais fácil? Eu voltar no tempo centenas de anos pra estudar, ou eu voltar ao momento em que tudo deu merda? Tipo, a Sylvie matando aquele que permanece? Eu ia um pouco, porque logo em seguida é o que ele faz. Mas eu confesso que ver o Loki agora sendo essa mente científica que tem um grande conhecimento sobre linhas do tempo, eu gostei disso. E aí a gente começa a entrar no momento que eu achei um dos melhores e finalmente eu vi o Kang funcionar como personagem. Depois de se dar conta de que não importa quantas vezes ele tente fazer o negócio na ponte dar certo, ele não pode projetar algo pra segurar uma infinidade de linhas do tempo, não é? Então ele volta pro momento em que a Sylvie mata aquele que permanece e tenta deter ela, tentando mudar o discurso dele, mas percebe que ele também não vai conseguir. A Sylvie sempre vai continuar matando aquele que permanece, então ele troca a conversa pra falar com o cara diretamente e aí ele percebe, opa, tu tá diferente. Você começou a mexer no tempo? Nessa conversa, eu tive o vislumbre de como o Kang seria um vilão ameaçador. Primeiro, ele paralisar a Sylvie e mostrar ela como se ela não fosse nada. Mano, a performance do Jonathan Majors ficou bem mais contida e bem mais ameaçadora. E a conversa entre ele e o Loki naquele momento, né, foi uma conversa interessante, porque não só a gente viu o nível de ameaça por parte daquele que permanece, mas a gente vê a evolução do Loki, quando ele mostra que ele também aprendeu a parar o tempo. E a conversa é incrível porque o Loki... E por isso que eu falo que a série funciona melhor se você olhar ela como uma coisa só. Porque o Kang fala, não importa o que você faça, a equação mostra que você sempre vai perder. Ele fala, eu sei. A gente volta para aquela conversa que o Loki teve com a Sylvie, né, que eles estavam no meio de um apocalipse, que a Sylvie fala como a natureza dos Lokis é sempre perder, e o Loki fala que ele tava tudo bem com isso, que não importa quantos Kangs existam, ele não vai parar, e ele vai continuar tentando até o fim. E aí veio o momento de realização, quando ele para pra olhar a equação e ele percebe, e ele diz ao Kang que ele vai mudar a equação. E é a primeira vez que a gente vê o Kang se sentindo um pouco ameaçado, porque ele criou um sistema em que sempre vai ter esse loop de tudo ser destruído e volta, e tem a linha temporal sagrada que vai ficar sendo protegida por aquele negócio que o Obi tava tentando construir. Então era um negócio que nunca ia parar, mas o Loki ia achar essa forma de quebrar o loop, e a forma foi finalmente se tornar... Olha, foi... Antes de chegar lá, aí veio um momento em que, putz, outro dos grandes momentos desse episódio. O Loki percebe o que ele tem que fazer. Então ele vai e volta em momentos do tempo pra conversar com o Mobius e com a Sylvie, meio que pedindo conselhos. E
Uma das melhores falas do episódio foi o Mobius falando que most purpose is more burden than glory. And trust me, you never want to be the guy who avoids it because you can't live with the burden. E isso reflete bastante a fala de sempre do Loki, que eu nasci para um propósito glorioso. E, voltando, o primeiro episódio e o último tem o mesmo título, Propósito Glorioso. Então, quando ele vê que pra realmente conseguir salvar todo mundo, ele vai ter que virar um tipo de Deus que ele nunca pensou que ele fosse virar. E aí que pra mim, essa jornada do Loki, quando você para pra olhar tudo como uma coisa só, você vê aquele Deus egocêntrico que só pensa em sentar num trono, pra um Deus benevolente que decidiu pegar um trono que só iria lhe trazer sacrifício, mas ele está disposto a fazer, porque é a única forma de salvar o multiverso. Ele se torna essa entidade que segura as linhas do tempo no lugar e cria essa árvore que parece a Yggdrasil. Olha, a transformação do Loki, a trilha da Natalie Holt, que eu não falei o suficiente. Essa mulher fez um trabalho fenomenal nessa série inteira. Criando, o tema do Loki é perfeito, assim, quando você pega ele no início, ele tem esse tom de ameaça, de imponência, não é? Mas ela pega ele no final e ele ganha um tom completamente diferente, mais benevolente e heróico. E aí, meus queridos, o Loki virou um herói mais poderoso e incrível do que muitos heróis no universo Marvel atualmente. E eu já vi gente brincando assim, quem é o personagem mais forte do universo Marvel? Quem é o herói mais forte? Feiticeiro Escarlate, né? E o Loki. Segura meu poodle. Mas aí eu entro na minha preocupação, porque honestamente eu acho que esse último episódio serviria muito bem como um final incrível pro Loki. Alguém que sempre buscou um trono e decidiu escolher um que quase ninguém iria querer ocupar, que é um trono montado em cima de sacrifício. E eu gosto desse final. Eu gosto do que foi feito com o Loki no final. Mas esse não é o fim da história, não é? A gente vai ter mais filmes aí, a gente vai ter Guerras Secretas, não é? E aí fica a possibilidade, assim, a gente vai ter outras variantes do Kang. E, honestamente, é uma situação meio semelhante que eu tô me sentindo aqui com a volta do Hugh Jackman. Eu acho o final do Wolverine em Logan perfeito, e eu acho que o final do Loki aqui também é perfeito. Eu não gostaria de ver isso ser mudado, mas eu dou parabéns principalmente pro Tom Hiddleston, porque eu sinto muito o carinho dele por esse personagem ao longo dessa série inteira. Não dessa série, ao longo de todos esses anos que o cara vem trabalhando nesse personagem. E a transformação dele, pro que ele começou, pro que ele se tornou, beijo do chefe, meus queridos. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da segunda temporada de Loki. Se você acha que teve alguma coisa que eu esqueci de mencionar, deixa aqui nos comentários. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho pra receber notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais pra você me conferir ali no Instagram, Facebook, TikTok, enfim, pra conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau.